Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, Jorge Bart, estou aqui para ajudar vocês aí, para quem está se preparando então para a prova de Juazeiro do Norte, Ceará. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, me segue no Instagram, te inscreve aqui no meu canal que eu coloco dicas diariamente para concursos públicos na área aí de matemática e raciocínio lógico. Então vamos para mais uma questão, a questão que eu selecionei hoje para o vídeo é uma questão de função do segundo grau. Mas antes, vamos aí para a nossa vinheta. Bom, pessoal, a questão que vocês têm aí na tela de vocês é uma questão relacionada à função do segundo grau. Até o pessoal comenta, né, que funções é uma parte que eu tenho muita dificuldade, porque nos concursos públicos, digamos, as funções é uma parte que o concurseiro acaba não gostando muito. Essa parte eu acabo não estudando, mas é importante que a gente domine essa matéria. Bom, a função que nós temos aqui é a função do segundo grau. E a função do segundo grau é toda a função desse tipo aqui, ó, gente. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O nome dessa função aqui, então ela recebe o nome de função do segundo grau. Lembrando que esse y aqui eu também posso chamar ele y de f de x. Então, dependendo da questão, pode aparecer essa expressão f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde esse a, b e c são números reais. Bom, o que eu tenho que saber da função do segundo grau? A função do segundo grau, gente, ela graficamente, ela representa uma parábola. O nome é esse aqui, parábola. Esse gráfico chamado de parábola, ele lembra como se fosse uma língua. Como assim uma língua? Ela pode estar assim ou ela pode estar desse jeito aqui. O nome disso aqui é chamado de concavidade. Então, concavidade para baixo, concavidade para cima. Na linguagem informal a gente acaba dizendo boca para baixo, boca para cima. Bom, então, quando nós temos o A positivo, que é esse coeficiente aqui, ó, esse número que multiplica o x ao quadrado, quando ele é positivo, o que vai acontecer? Ó, tá trocado aqui. Quando ele é positivo, ele está com a boca para cima. Quando ele é negativo, ele está com a boca para baixo. Tá certo? A gente pode até lembrar o seguinte, ó, lembra como se fosse um rosto aqui, aí tu tem assim, ó, tu tem aqui, ó, boca para cima, a parábola, boca para cima, esse A aqui é positivo. Boca para baixo, lembra o bonequinho, ó, o rosto ali tá triste, tá emburrado, o A é negativo. Então, isso é chamado a parábola, a função do segundo grau. Claro que a gente tem outras características da função do segundo grau importante. Mas para essa questão e para a gente começar a lembrar, eu vou colocar aí na nossa playlist aí de resolução de questões para o Juazeiro do Norte, várias questões de funções. Então, começando por essa função do segundo grau, o nome disso aqui, ó, gente, isso aqui é um ponto. Esse ponto aqui, ele é chamado de vértice da parábola. Vértice da parábola, esse ponto. Lembrando que um ponto na matemática é um par ordenado. O que significa um par ordenado? Então, tu tem lá o x do vértice e o y do vértice. Isso aqui é um ponto, tá certo? É um par ordenado, a ordem é importante. E para isso, gente, existe uma fórmula que vale a pena a gente memorizar, vale a pena a gente decorar a fórmula. Que fórmula é essa? Então, nós temos assim, o x do vértice é menos b divididos por 2 vezes o a. E o y do vértice é menos delta divididos por 4a. Então, eu já vou explicar e a gente já vai usar essas fórmulas aqui. Então, aqui está o x do vértice, certo? E aqui nós temos o y do nosso vértice.
Então são duas fórmulas que às vezes nós temos questões que é pura aplicação dessas fórmulas. Então a gente não pode desperdiçar um ponto como esse, porque ela não é uma questão difícil, tá, gente? Então tá aqui. Função do segundo grau é toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ela é chamada de segundo grau e o gráfico dela é parábola. O que é a parábola? É esse gráfico aqui que vai estar com a boca para baixo, boca para cima. Lembra do rosto ali do bonequinho, ó, sorrindo. Esse A é positivo, tá com a concavidade para cima. A negativo tá com a concavidade para baixo. Lembrando que esse ponto que está bem na voltinha é chamado de vértice da parábola. E tem uma fórmula para a gente achar o vértice que está aqui. X do vértice, tu vai pegar o B, vai ficar menos B, dividido por 2 vezes o valor do A. Ah, mas esse valor eles vão nos dar, Bart? Sim, é o que a gente tem aí na questão. E aqui está a do Y do vértice. Agora, vamos então para a resolução, que vocês vão ver que é muito rápida a resolução dessa questão. Então, a função que nós temos, que vocês têm aí na tela de vocês, a gente tem a seguinte função: y igual a 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 4x mais 5. Está aqui a nossa função do segundo grau. Lembrando que a função do segundo grau ela é desse tipo, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Tá aqui. Então, esse aqui é o A, o B e o C. Então, o A aqui é 2, o B é menos 4 e o C é 5. Como a pergunta qual é o vértice da parábola, eu já sei que essa função aqui, ó, o A é positivo. Se eu fosse fazer o gráfico dela, né, aquele negócio da parábola é o esboço. Então, eu já sei que a parábola está assim, ó, o gráfico dela. Se eu fosse fazer lá, o direitinho, né, aquele eixo X, o Y, mas não preciso, só para eu entender aqui. Ficou assim o meu gráfico e eu quero saber quem é esse ponto aqui chamado de vértice da parábola. Bom, tenho que lembrar da fórmula? Sim. Ah, preciso lembrar das duas? Se eu lembrar só da primeira, que o x do vértice é menos b sobre 2 vezes o a. E o y do vértice é menos delta divididos por 4a. Lembrando, gente, que esse delta, esse triângulo, a gente chama de delta, é o que está dentro da fórmula de Bhaskara, da raiz, né, na fórmula de Bhaskara. Então eu vou botar entre parênteses aqui, b ao quadrado menos 4ac divididos por 4 vezes o a. Tá certo? Então o delta é o que está dentro da raiz lá na fórmula de Bhaskara. Então tá aqui a fórmula do x do vértice e do y do vértice. Como é que eu faço para achar o x do vértice? Então é rápido. É menos b divididos por 2 vezes o valor do a. Quem é o b? Então, tu vai aqui na tua função, ó, o B é esse aqui, é menos 4, com o menos da fórmula, ficamos com mais 4. 2 vezes o valor do A, quem é o valor do A? 2. Fazendo a conta, ficamos com 4, embaixo também vai dar 4, que é 2 vezes 2. 4 dividido por 4 deu 1, pronto. Como o vértice é um ponto, gente, um ponto é um par ordenado. Então, significa que nós já encontramos aqui o x vale 1. Falta eu descobrir o valor do y. Então, claro, eu já iria olhando as alternativas e eu já posso, não sei mais fazer a questão. Pelo menos eu já vou chutar com classe, né? Eu vou ficar ali entre 2, 3 alternativas. Tá, mas como é que eu faço para achar o y do vértice? Eu preciso usar essa fórmula? Aí vem a dica, gente, não preciso. Por quê? Porque tu tem a função, então eu vou substituir aqui, ó. Como o par é ordenado, eu tenho x, basta eu substituir o x aqui, eu vou descobrir quem é o y do vértice. E aí eu não preciso usar essa fórmula aqui.
Ah, Bart, mas se eu quiser usar a fórmula, pode usar, tu vai achar o mesmo resultado. Mas usando então, sendo mais objetivo e para que a gente possa fazer mais rápido, então lá vai o cálculo do y do vértice. Como tu já sabe o valor do x, basta colocar aqui e fazer a continha. Então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 5. E aí, fazendo esse cálculo aqui, o que nós vamos encontrar para o nosso y do vértice? 1 ao quadrado, 1. Aqui vai dar 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 5. Então, fazendo a conta aqui, nós vamos encontrar 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 mais 5 vai dar 3. Então, significa que o nosso vértice é o ponto de coordenadas 1 e 3. Fechando, então, letra E, Equador, ponto de coordenadas 1 e 3. Mas não esqueçam, gente, então, recapitulando, o que eu fiz? Está aqui a nossa função, eu calculei o x do vértice, que é menos b divididos por 2 vezes o a. Quem é o b? Menos 4, com menos da fórmula, deu mais 4. Está aqui o cálculo. O a é 2. 4 dividido por 4 dá 1, achei o x do vértice. Peguei o x para não usar essa outra fórmula, substituí aqui na própria função. Então, bota 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 2, 2, menos 4 vezes 1 dá menos 4, então ficamos com 2, menos 4 deu menos 2, com mais 5 deu 3, e aí nós encontramos o vértice da parábola, que é o ponto de coordenadas 1 e 3. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam, deixa o teu like aqui, é muito importante. Deixa os comentários, gente, é muito importante. Ah, Bart, agora tu tá falando de funções, coloca o assunto tal, né, o concurso tal, que também é a mesma banca aí do Juazeiro do Norte. Vou fazer com o maior prazer. Tá bom, gente? Então, não esqueçam, vai dar tudo certo. Pensamento positivo e até o próximo vídeo.